sou Cleudânia Holanda. Estamos fazendo hoje a estreia do Poditeia e vamos falar de vários assuntos. Você pode também mandar dúvidas, perguntas que estaremos aqui para responder. E hoje estamos com um convidado mais que especial que nos ajuda nessa causa no município de Calcaia, Lourão Macedo. É isso aí, Cleudânia Holanda. Muito prazer enorme estar aqui participando mais uma vez de um trabalho sobre a causa autista, né? Uma luta que é de todos nós, né? No parlamento a gente tem colocado alguns projetos em busca de melhorias, né? Eu espero sim que saiam esses projetos, né? É muito trabalho, tá? A gente tem muito trabalho, mas infelizmente a gente está tendo pouca execução, né? Então é isso que a gente quer, é o que a comunidade autista precisa, de todo esse apoio, tanto social, a parte política e a parte família, né? E que a gente busca cada dia, aos poucos, melhorar a situação para essas pessoas que tanto precisam. Que bom. Estamos fazendo, né, esse programa, vai ser semanalmente, para que todas as famílias tenham acesso à informação, tenham acesso, né, a tirar dúvidas. E com isso, durante todo o programa, a gente pode estar fazendo algumas perguntas, dúvidas. E com isso, a gente vai hoje falar um pouquinho quem é o Lourão Macedo, como foi que ele conheceu a causa, como é que ele se tem visto na causa autista no município. A minha aproximação com a causa autista, né? Primeiro passo que eu me deparei com a causa autista, uma amiga que tem uma filha que estaria procurando fazer o diagnóstico, né? Aí, através dessa amiga, minha irmã, que é a Eline, entrou em contato comigo e perguntou se eu poderia fazer algo. Até então eu não tinha esse conhecimento, não tinha feito essa busca sobre o conhecimento da causa autista. E aí mandei um primeiro projeto para a Câmara Municipal e a partir daí veio, a gente nasce dentro da gente, né, uma busca, uma curiosidade, ainda mais depois que foi quando eu me aproximei, através da minha irmã, conheci aqui a Cleudânia Holanda, né, presidente do Projeto Espaço Azul, onde foi conhecer o Projeto Espaço Azul, e de lá para cá a gente tem procurado cada dia mais a busca pelo esse conhecimento, porque a causa autista, ela é assim, algo que se aprende algo todo dia. Não tem como se você dizer que você o maior profissional que seja, sempre ele vai se deparar com algo diferente. Exatamente. Porque as crianças são espertos, né? Eles se manifestam de várias formas. Eu, como profissional, posso dizer que todas as vezes que eu consigo atender a criança, eu tenho um aspecto diferente para colocar no meu relatório. Aí que vem conhecimento do profissional, saber, né? Ele vai entender, ele trabalha na área, ele vai entender para que cada criança tenha a sua maneira de ser. Eu vejo assim, sabe, Cleudânia, o autista, eu diria assim, a gente vai vendo as mudanças em alguns, o comportamento, a gente vai e vê que tem uma variação de comportamento de um para outro. Sim. Mesmo que seja diagnosticado com o mesmo suporte. Isso. Que hoje se divide em 3 suportes, né? Isso. Suporte 1, 2 e 3. Mas assim, que todos, não quer dizer que não tenha, ou 1, ou 2 ou 3, sempre vai ter aquela dificuldade em algo com mais relevância. Sim. E, assim, o autismo é como se fosse uma digital, né? Eu acho que assim, porque se você procurar, é uma digital única, é uma digital que é uma digital neural, né? Não é uma digital de identificação que a gente tem na palma da mão, mas é uma digital neural, isso que faz com que cada autista seja único.
Exatamente. E temos muita dúvida, né? No município Muitas de Calcaia. Fizemos aí a caixinha de perguntas durante a semana e muitas dúvidas. E uma delas é que me perguntaram que se fala muito do centro de referência, que é a autoria sua, né? Centro de referência. E aí o centro de referência tem expectativa de sair? Como é que está? Como é que um amigo vê esse centro de referência para execução? Centro de referência, para mim, seria uma realização, né? Não só como político, mas como cidadão, que a gente se aproxima das famílias e a gente vê a necessidade, né, de um cuidado mais especializado, né, que seria ter uma equipe multidisciplinar. Isso. E assim, sinceramente, passar de algum tempo do centro de referência, o projeto que eu mandei para a Câmara, e nasceu como, ali para mim, um sonho a ser realizado. Mas, ao passar do tempo, Cleudane, hoje eu me sinto frustrado, sabe? Eu sei que eu posso estar dando pouco, talvez, mas é o melhor que eu estou podendo, que eu posso fazer, é mandar os projetos, pedir e reivindicar. Infelizmente, eu não tenho o poder de execução. Isso. Mas eu espero que isso realmente aconteça. E até assim, às vezes a gente tem aquele momento que você conversa consigo mesmo, né? Que eu pensava, às vezes eu pensava assim, não, será que eu estou ficando louco, estou conversando comigo mesmo? Mas já descobri que é muito saudável você conversar consigo mesmo, né? Isso. E eu quero dizer que se o tempo que eu passei na Câmara de Calcaia, eu tiver um único projeto, que é o Centro de Referência, sendo efetivado, sendo construído para atender todas as crianças, todas as famílias, porque o suporte não é para ser dado só às crianças, né? Falando das crianças, mas tem a ver que o suporte também tem que ser dado aos pais, porque através dos pais é que vai fazer com que todo o processo de ajuda, de terapia das crianças vai funcionar. Sim. Não dá para funcionar um sem o outro. E assim, eu já estaria realizado, né? Lourão, pronto, até o final do ano, se estiver pronto, então, estaria realizado politicamente e ficaria muito orgulhoso, assim, um orgulho de ter proporcionado algo, né? Sim. Seria algo que iria dar realmente sentido à minha vida política, seria isso aí, a realização desse centro de referência. Sim. E nós sabemos que em muitos municípios já está sendo executado, Pois é, né? rapaz. A gente ia ser o primeiro, né? Era pra gente estar sendo o primeiro. Não quer dizer assim, é porque vocês queriam ser o primeiro, não. Porque a gente quer o centro de referência para o nosso município, né? Para quem não entende o que é o centro de referência, é um centro onde ia acolher a família e a criança, que ia fazer, de fato, as terapias e o acompanhamento periodicamente, que é o que a gente entende que funciona. A terapia funciona e dá certo sendo periodicamente. Nós sabemos que Calcaia hoje, nós temos alguns déficits dessa parte, mas que tem um projeto aprovado pelos 23 vereadores, né, e estamos esperando a execução. Estamos esperando a execução. Eu fico sempre buscando alguma informação, um encarte que seja sobre a causa autista, fico buscando notícias em outros municípios, e assim eu vejo assim, um município tão grande como Calcaia, já deveria sim ter o nosso centro de referência. Certo que pode-se dizer, para a sociedade em si, agora que veio escancarar, né? Isso. Veio mostrar o autismo em Calcaia. Isso. Com as nossas idas e vamos dizer, idas e vindas ao centro de Calcaia, divulgando, como nós tivemos agora presente no dia 2 de abril, né? Isso. No Dia Mundial de Conscientização, né? Do autismo, da inclusão, né? E aí, assim, tem municípios tão pequenos que já estão em fase final de execução do projeto do centro de referência. Eu espero, né, que daqui para o final do
meu mandato, né, que até final de 2024, juntando a Câmara Municipal de Caucaia, junto com o prefeito Vitor Valim, que das vezes que nós tivemos com ele mostrou-se sensível à causa, né? E um cara que ele disse, eu posso, não sei, eu lembro muito bem como foi que ele falou, olha, eu não vou dizer que eu entendo bem desse assunto aqui, que para mim ainda é um assunto que é novo, mas que ele disse que a gente poderia contar, e a gente está aqui, né? Eu digo aqui, a gente não é eu, Lourão Macedo, não é Cleudane Holanda, mas a comunidade autista do município de Caucaia. Que já ultrapassa mais de 2.000, né? Pois. Então, assim, a gente tem essa vontade que aconteça, né? E até porque os serviços ficariam num único só lugar, né? Uma mãe vai para um canto, que vai para outro. Que é tão importante, né? Que essas pessoas ficarem, serem atendidas em um só lugar, né? Isso. Muito importante, né? A gente sabe que tem mães aqui que vêm lá de Peões, Catuana, Peões da minha 020. Então a gente tem, né, crianças de lá que necessitam, além da distância, a mãe chega cedo em Caucaia, aí vai para um CAPS, aí vai para a farmácia central, vira muito tempo e às vezes não consegue o seu objetivo, né? Que às vezes é uma medicação, às vezes é a consulta, e aí fica complicado para essa mãe voltar de mãos abanando. Essa centralização desse serviço seria muito relevante, né? Você sabe muito bem disso, né? Você acabou de dizer. E eu lembrei daquele fato, sabe, Cleudane, que aquela criança, já em algumas situações, não é única. Isso. Teve uma que foi aqui no posto de saúde, do lado ali da Jurema. Parque Albano. No Parque Albano, né? Foi uma da situação que a mãe foi lá e tal, gerou todo aquele conflito. Isso. Outro foi no próprio, foi na Clínica do Homem, que foi para receber a farmácia central, que assim, aquela mãe foi para receber a medicação com a criança e devido à espera e tudo, e sabe que tem algumas crianças autistas que não conseguem esperar por muito tempo, isso, né? E evitaria todos esses transtornos e todos esses desgastes para a família, para a criança principalmente. Isso aí que eu digo, é um sonho a ser realizado, o centro de referência. Eu acredito que vá sim ser feito, porque o nosso município tem condição de fazer, né? E a sociedade está vendo aí, está batendo na porta de todo mundo, está batendo na porta de todas as famílias. Cada dia surge mais um autista, né? Tem aquele estudo, né? Que através tem uma unidade que é baseado, né? Nos Estados Unidos, né? Que daqui a 5 anos, talvez toda a família possa ter, e vai dizer, não, mas por que essa invasão, essa enxurrada de... É porque ela está chegando o quê? Está chegando os diagnósticos, né? Isso. O que era o autismo já vem acompanhando a gente aí, desde que, acredito que o mundo é mundo. Porque o tiozão que ficava lá, que não falava com ninguém e tal, ali já é um traço do autista, né? Que não fez a terapia, e aí está surgindo dentro da nossa sociedade. Para chegar no nome espectro autista, um nome bonito, né? Esse nome para trás há séculos atrás teve muitos nomes. Esquizofrênico, né? Bobo, doido, não é normal. Então teve muitas nomenclatura que ficou na cabeça de muita gente. E por último agora, né, não poderia deixar de falar, eu até não me pronunciei lá na casa, porque eu não estava com condição, eu poderia ser bem deselegante. Nada não, estou falando, o que eu vou falar aqui não é nada político, não é nada, mas é assim, eu, como defensor da causa, e você sabe, algumas pessoas sabem do diagnóstico do Cairo, meu filho, né? Que tem muitas chances de ver. Do comportamento dele eu sei, para mim eu já sei que ele é autista, porque eu tô com ele dia a dia, sabe, Cleudane? Porque às vezes um profissional, tudo bem, ele vai passar poucas horas, vai fazer assim, não, mas ele não tem isso e aquilo, mas quem sabe realmente não existe um diagnóstico maior do que o de um pai e de uma mãe. Isso, até eu digo que
tanto na perícia do INSS como no diagnóstico, o profissional teria que ir para a residência. Porque aí ele ia ver de fato como era. Porque muitas das vezes a mãe diz e às vezes é contradizida que não é. Pois vamos falar aqui, ou vamos falar olhando para essa câmera, né? Que é que está pegando os registros. Que eu quero te agradecer a você. Você me deu um novo projeto. A gente vai pedir para que, principalmente aqui no município de Caucaia, que quando tiver essas perícias que vai para crianças com autismo, que vá uma pessoa, né, do INSS, um responsável, que é um perito, que seja, que vá acompanhar mais de perto aquela família, para ele não ter uma hora que tem que ficar só 10, 15 minutos dizer e negar um benefício que é direito dele. Não, ainda temos um agravante. Quando a criança se desorganiza na sala, lá da perícia, aí a pessoa ainda diz: você deu o mesmo medicamento a essa criança? Você tem certeza? Aí a mãe pega e diz assim: olha, a dose que eu dei a ele, que é 9 horas, eu estava aqui dentro, olhe nas câmeras, para você ver. Como eu dei, eu dou, eu não estou aqui, não é porque eu quero receber um benefício, não, eu quero o benefício para dar terapia, para dar medicação para o meu filho, para ele viver bem. Qual é a mãe, qual é a família que quer ver seu filho em crises, em desorganização constante? Não quer. E uma mãe, quando vai se pôr a isso, como ela disse, isso é uma humilhação. A gente quanto passar. É doloroso para uma mãe, isso. Um pai, né, ver o seu filho em crise e estar ali e, assim, eu acho que passa milhões de pensamentos pela cabeça dele, assim, até ele saber que... E a busca, infelizmente, no ar da ignorância, pessoas acham que é só... não é porque só quer receber o benefício. Mas através desse benefício, vai auxiliar com que eles minimizem os impactos sofridos pela criança fazendo algumas terapias. Até por conta que tem medicação que até para comprar é difícil. Né? Tem medicação de 250, 380. Então, às vezes, essa mãe não consegue receber pelo SUS e ela tem que ter uma renda para poder comprar. Porque a questão do tratamento não pode ser quebrada. Né? Então, essa criança fica sem respiridona 3 dias, é um tormento para essa família. A família não dorme, a família vive em constante estresse, a criança em si sofre muito potente estresse e desorganização que mexe com o físico e com o emocional da criança, e com isso vai fazendo que gere muitas situações. E falando nisso, você acabou de falar desse comportamento, né? E com a falta da medicação, infelizmente, algumas escolas estão totalmente despreparadas para lidar com esse tipo de situação. A primeira coisa que eles fazem, o que é? Liga para a mãezinha, o paizinho para ir pegar a criança na escola, porque não está conseguindo, a culpa é do pai, da mãe ou da criança, e eles não estão conseguindo repassar as atividades para as outras crianças. Exatamente. Enquanto nós sabemos que não é isso, que não é assim, né? É a falta de conhecimento, é a falta de cuidado por parte, né? Parte da escola, por parte da secretaria, vamos dizer, da secretaria mesmo, que não vamos botar só na escola, né? Porque isso. É um conjunto. Isso, tem que ter, a responsabilidade de todos. Esses profissionais, eu sempre digo que eles têm que estar sempre atualizados. Atualizados com treinamentos, né, com capacitação continuada. Você vê esse ano, eu só vi esse ano de 2023, o mês de abril, a educação de Caucaia fez alguns movimentos, mas foi muito superficial, né? Não aprofundou de fato. E a gente vê que esses profissionais tentam buscar sozinhos informações ou se qualificar e às vezes não conseguem. Né? Porque já tem ali 30 alunos, 25 alunos, e aí eles têm que se reinventar toda hora, todo momento. E uma criança se desorganizando da sala, todas as outras, principalmente do infantil, tende-se é natural da criança chorar ou gritar, acompanhar, olha certo? Aqui, a produção chegando aqui com a adolescente gelada na coisa obrigada, boa. Produção. Então é isso. O que acontece? A gente até fez uma solicitação junto ao Ministério Público que as escolas apresentem para a gente o planejamento educacional individualizado. Pronto. Que aí é um trabalho que o profissional vai ter, mas que vai ajudar no dia a dia. Eu já, como trabalhei na área da educação, né? Eu vejo uma coisa, eu
eu agora estou nessa mania de eu ver uma palavra, eu vou pesquisar sobre a palavra, sobre o assunto. E quando tu estava falando, a gente estava falando sobre o comportamento, né, das crianças, e que a escola liga e tal, aquela coisa, não sabe lidar com a situação. Aí uma criança entra em crise, aí as outras todas começam a ter aquilo que não está entendendo, elas não estão entendendo o que está acontecendo. É porque é o natural da criança. E aí, o que acontece? Que eu buscando também, pesquisando, o que faz, uma das coisas que fazem isso acontecer é justamente a falta do que é o PEI, né? PEI. Até algumas o que escolas... é o PEI, dona Cleudane? O Planejamento Educacional Individualizado. O que é isso? Eu vou pegar a fala da matrícula, o que tem lá no documento dessa criança, se tem um relatório do neuropediatra, dos profissionais que trabalham com essa criança. O PEI. Isso. Então, eu junto com a coordenação vou verificar essa documentação, vou observar essa criança pelo menos 15 dias e em 15 dias eu consigo ver qual é a maior dificuldade. Vou dar um exemplo. Quando eu lecionava, né, eu sou pedagoga e trabalhava em escola, eu fazia isso. É tanto que quando, em agosto de 2019, eu fui substituir uma professora em uma escola, uma mãe ficava muito preocupada. Chegou a chorar na minha porta porque eu era novata. Ela não sabia como é que eu ia trabalhar com a criança. Tinha acabado de chegar e ele tinha muitas questões. Mas ela estava certa, não era? Só não sabia quem era que estava do lado. Exatamente. Que foi que eu disse, olha, mãezinha, vou dizer para você pode ficar tranquila que eu não vou fazer mais do que a minha obrigação. Olhar com um olhar de inclusão para o seu filho. E não se preocupe. Então eu passei uma semana observando. Quando chegou no final da semana eu fui fazer o meu planejamento só daquele aluno, com todas as observações que eu tinha visto, tinha feito. Uma delas, ele não pegava em nada que eu falava durante a aula. Pega o livro de português, ele não pegava. Pega o livro de matemática, não pegava. Ele passava o tempo todinho com o livro na mão, mas se eu perguntasse o assunto, ele me respondia. Aí eu fui vendo, ele não escrevia na prova, não fazia tarefa porque ele tinha disgrafia. Ele não tinha uma letra bonita e ele tinha vergonha. Então, como foi que eu fiz? Adaptei. Eu sofro desse mesmo. Então, foi que eu fiz? Eu adaptei as avaliações e as tarefas dele. Todas as tarefas daquele aluno, todas as provas e avaliações era de marcar. E ele sempre tirou 10. E é onde vê, Cleudane, que eu vejo assim, mas o autista não vai aprender isso. Não, é porque não é que ele não tem a capacidade de aprender. É que ele vê de maneira diferente. Ele aprende de maneira diferente. E nós temos que entender qual é a forma. Né? Até eu não sou autista. Mas eu só aprendo com papel, o livro ou a apostila na minha mão. Se for no celular digital, não entra nada na minha cabeça. Então, assim, nem por isso eu deixo de aprender, deixo de compreender e fazer minhas coisas. Mas tem que ter. Cada um tem a sua maneira de aprender, né? Eu gosto de azul, você gosta de amarelo. Eu não sou anormal por isso. É uma preferência minha. Entendeu? Então, todo mundo... Eu gosto mais de verde e amarelo. Olha aí, acertei. Então, assim, essas questões que a gente tem que ver durante toda a observação desse aluno. Ai, Dani, mas eu tenho 4 alunos na minha sala. Beleza, vai fazendo de um por um, mas você chegue no objetivo. Né? Esse aluno, vamos fazer uma tarefa no infantil de pegar em cola, pegar em tinta. Mas aquela criança tem transtorno do processamento sensorial. Pois então vamos pegar tinta em pó. Vai fazer o mesmo efeito, ele vai pintar da mesma forma, mas com material diferenciado. Então tudo é possível, mas temos que ter paciência e ter que fazer da forma que eles querem e que pode aprender. Eu não sei se você sabe, eu tenho um projeto, né, um projeto que é pensado, né, principalmente para a causa autista, mas que a gente sabe que existe outros tipos como posso dizer, de outras crianças que têm outras dificuldades fora o autismo, né? Sim. Tem crianças que têm, hoje que está muito em evidência, que está assim também, a gente está vendo e aprendendo, conhecendo,
é o TDAH, né? O TDAH, ele supera 5 vezes o número do autista. E aí eu criei, né? Mandei um projeto de indicação, né? Que eu gosto, assim, projeto de lei, tudo bem, show, projeto de lei, saber que, o nome lei, né? Mas eu acho que quando, para se fazer ou lei, para se cumprir ou indicar, pedir, eu acho que para funcionar, funciona, o importante é funcionar. Eu botei o projeto de indicação para que fosse criado a sala do AE em escolas que tivessem a partir de 10 crianças. Achei muito bacana. Aí o meu pensamento, sabe, depois assim, eu acho que é isso, né? Porque eu digo que eu acho, que eu sempre deixo uma janela, porque alguém sempre vai ter algo a acrescentar. Sim. Porque tá, até o meu entendimento é até aqui. Não quer dizer assim, eu estou aprendendo até aqui, mas não quer dizer que eu vou parar. Eu vou buscar amanhã, daqui a pouco eu vou estar olhando esse lá e buscando aprender mais alguma coisa. Que isso iria melhorar e muito o aprendizado dessas crianças que têm essa dificuldade. Até porque tem crianças que a gente sabe que às vezes o deslocamento num local para outro para uma criança é uma tortura. Isso. E evitaria isso. Eles teriam no local que ele já está ambientalizado. Isso. Não ia ter esse desgaste. Porque tem escolas por aí que a gente tivemos, eu e você, visitamos algumas escolas, e tem escola que manda uma criança, sai de uma escola, tem que pegar um transporte para ir lá para outra escola, para poder ter aquele momento. É o atendimento do AE. Na sala do AE. A educação é especial. Nossa preocupação em Calcaia é essa, porque o autista é uma deficiência, a lei dá direito, a cuidadora, tal e tal, se necessário. Mas e o TDAH? A gente vai ter que formar o TDAH como uma deficiência para também ter direitos? E a responsabilidade direta de tratar o TDAH é da Secretaria de Educação, não é isso? Exatamente. Porque... Agora, desculpa até, senão para não perder aqui, senão daqui a pouco eu vou falar. Eu estava buscando, né? E você vai poder dizer aí, me orientar, me ajudar o povo que está aí nos assistindo, que vai assistir, né? Esse momento, que o TDAH, se não for tratado, ele pode desencadear outras situações, né? Bem difíceis. Não só o TDAH, né? Mas todo transtorno, ele nunca vem só. Tem as suas comorbidades e é uma janela para que entre outros transtornos. A questão do autismo, geralmente o TDAH aparece antes ou depois. Vem um DI, deficiência intelectual, né? Pode vir uma dislexia. Então, N comorbidades e transtornos que podem vir junto associados. E o TDAH, a nossa preocupação é o TOD, que vem junto, né? E o transtorno de conduta. O TOD é o famoso... Transtorno opositor desafiador. É aquela criança que não para, que não tem medo, principalmente de adulto, né? Você vai se identificar em casa uma criança que você pede para ela ficar no determinado... Eu não vou, eu vou lhe bater, a fala da mãe. Então ele diz, pode bater, não dói. Não dói. E a mãe pode até dar 50 chinelada e o menino não desce uma lágrima. Mata, mas ele vai estar lhe dizendo que... Desafia, né? É opositor, sempre ele tá certo, sempre ele vai dizer... Né? Pra mãe entender e saber conversar. Eu acho que tudo é diálogo. Quando se foge os padrões do diálogo, eu acho que a gente deixa de... Não é mais... racional, né? Isso. E o TDAH, ele pode ter junto, né? A dislexia, pode ter o TOD e pode ter também o transtorno de conduta, né? Que é chega na adolescência com esse transtorno, é muito preocupante, né? Porque esse adolescente, ele vai ter a tendência a ter o TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada,
a depressão e pode ocorrer dele buscar, né, a dopamina, que é um hormônio do cérebro que dá a sensação da satisfação, do prazer. E aí ele pode escolher outro caminho, né, das drogas. E é isso que a gente tem medo. Na hora que ele encontrar algo que vai satisfazer, que vai dar esse prazer, ele vai buscar mais, ele vai buscar mais. É tanto que hoje a maioria das crianças está viciada em telas. Porque libera dopamina. A dopamina vai dar a sensação de prazer. Então, quanto mais ele joga, quanto mais ele vê vídeo, mais ele quer. Então, a criança passa aí de 3, 4, 5 horas numa tela, seja televisão, no celular, e que vai prejudicar. Né? Estudos nos informam que tem crianças que estão bem magrinhas, porque não sente nem fome. Porque paralisa, bloqueia... Né, lá no cérebro, o hormônio... Se ele está tendo algo bom, porque ele vai precisar da comida. O hormônio é do crescimento, né, do apetite, e essa criança passa a viver roboticamente só com as telas. E é muito preocupante para a gente. A gente vê que crianças passam a ter comportamento roboticamente. Até a fala, eles mudam a fala. Né, quer falar do jeito que ele escutou lá, né? Que acha engraçado, mas ali pode se tornar uma coisa que vai ficando vicioso e vai ficar, de repente, ele não está mais... Aí vai ter o transtorno de linguagem. A socialização, né? Cadê a socialização? E há o transtorno de linguagem também, né? A criança pode falar roboticamente, né? Pode falar errado, e a mãe preocupa logo em saber se é autista. Né, se preocupa logo em saber se aqueles comportamentos, quando a gente pega, realmente é parecido, mas quando você começa a trabalhar com a criança, você percebe que não é autista, é um comportamento parecido com as características do autista. E uma das minhas preocupações, né, vamos puxar aqui para um lado aqui que depois vai ser até um assunto meu, vou levar à Câmara Municipal de Caucaia, que é o problema da tela para a criança, porque ela vai atrasar, né? Pensa que tá falando atraso. Ele está falando isso, mas ele está só repetindo. Que aí é ecolalia. E nós vivemos num mundo super competitivo. Não adianta dizer, mas tudo bem, nós temos que tratar a parte social mesmo, que a gente é ser humano, a gente veio mais para cuidar dos outros do que da gente mesmo, mas a gente não pode deixar de pensar no mundo que nós vivemos, que é muito competitivo, e a criança passa a ter um déficit mental, né? Da mente produtiva. Isso. Ele passa a ter uma mente improdutiva. E como é que essa criança vai poder competir, né? Com outras crianças que trabalham a mente, que tem uma mente, né, produtiva, que está sempre buscando algo novo, né? Que está pensando no amanhã, com a garantia de futuro, porque... E a nossa preocupação quanto profissional, como institucional, é a questão depois da pandemia. Essas crianças foram um tormento para ser inserido novamente no ambiente escolar. Por quê? Porque ele ficava ali isolado na sua casa, e lá tinha a TV, aí saia da TV ia para o tablet, saia do tablet ia para o celular, e ele ficava no ambiente casa. Então ele passou quase 3 anos só no ambiente casa e não teve nenhuma preocupação, né, das instituições em treinar esses profissionais que iam receber essas crianças, e nem falar com os pais como é que eles iam preparar essas crianças para voltar. Mas, Dani, deixa eu te dizer, vou falar por mim. Sim. Os pais prepararam para essas crianças voltar. Se os próprios pais, as famílias estavam despreparadas. Deixa eu lhe dizer, eu vou dizer para o público que nos assiste naquela câmera, que foi um pesadelo para todos nós a fase da pandemia. Sim. Porque foi arrancado aquilo da gente, foi tomado, né? Foi tomado de nós a coisa mais preciosa que o homem tem, que é a sua liberdade, né? Um momento de pandemia,
tudo, tá todo mundo, a guerra psicológica, tá entendendo? E aquilo ali atingiu todos nós. Teve gente, muitas pessoas que adoeceram mesmo, que tinha a tua vida normal, né, um cotidiano normal, mas que naquele momento que foi proibido de você sair da sua própria casa, eu acho que ali foi assim uma marretada na nossa cabeça que destruiu um monte de coisa. Tudo bem, não vou falar do ponto de a preocupação, né, com a saúde, com o bem-estar, que estava no alto pandêmico também, mas que eu vou dizer sinceramente, eu não acredito naquilo tudo, muito era fake news, a mídia mostrando o que queria, né? Mostrava até o brinco de assim, oxe gente, olha aí, eu, né, que conheço a profissão, né, que sou coveiro, os caras, quando eu vi, diziam assim, olha aí como é que tá. Estava enterrando agora de pá, agora é com trator, botava trator, aquelas coisas, que ali acabou com o psicológico de muita gente. Infelizmente. Eu acredito que poderia ter sido de maneira diferente, poderia ter feito uma abordagem, como tem os doutores lá, os senhores conhecedores da ciência, poderiam ter feito uma abordagem diferente, né? Muita gente saiu prejudicada e eu digo o seguinte, e vai passar por muito tempo ainda isso, carregado com a gente, porque não dá para sair da noite pro dia. Não é uma simples dor de cabeça que você toma uma aspirina e passou e tá tudo bem amanhã, né? Infelizmente. Aí quando eu falo que os pais preparassem, eram as escolas que tinham que introduzir aos pais, porque não tinha aula remota, né, naquela época, verdade. Fazer uma aula remota para os pais, tentando dizer para eles como é que ia ser a volta. A gente vai ter semana assim, uma turma, semana assim, outra turma, como é que vai ser? Porque existiu também, né, aquela questão de ser híbrida, né? Semana sim, semana não. Aí a criança com transtorno, com deficiência, vai pensar, por que eu estou indo uma semana, na outra semana meu colega vai, eu não vou? E aí eles se identificam com alguém dentro daquela sala e eles não queriam mais voltar para aquela sala. Então, assim, eu acho que deveria ter todo esse cuidado antes de ter voltado à educação, ter feito isso, não ter pegado todas as crianças e ter feito isso, e que hoje, até hoje, a gente tem dificuldade, tem criança que não consegue entrar em sala, não consegue entrar na escola, e aí a mãe já trocou de 2, 3 escolas para ver se dá certo, e é complicado. Mas eu acho assim, do que eu acabei de dizer aí, que... 40 minutos. Okay? Falta 40? Estamos com 40 minutos. Vamos já encerrar, né? Aí vai ter edição, vai ter alguns cortes, vai ficar uns pontos mais positivos, tipo o podcast ele tem um padrão, né? Que o próprio é 50 site, minutos. O próprio site puxa. Isso. Aí formando os 40 minutos, mais 10 minutos para encerramento, fechando os 40 minutos em 10. Vai. Agora. Continue. Sim, vamos continuar aqui. Eu estava falando sobre as escolas, as voltas das escolas. A volta nas escolas, né? Mas já passaram-se algum tempo, Dani? E até hoje as escolas não estão preparadas. Não estão. A nossa preocupação, amigo, é essa. Até onde vai esse despreparo? E quem é o mais prejudicado é o aluno. Assim, sabe, eu tenho... Falar de mim aqui um pouco, né? Como político, como pessoa, a gente sempre... Você vai ser criticado pelo que você faz, você também vai ser elogiado, às vezes, pela mesma coisa que você faz, né? É natural do ser humano. Deus que vem em cada Estamos já acostumados. Assim, mas eu tenho recebido algumas críticas, né? Porque... Às vezes eu me envergonho, sabe? Assim, dá vontade, eu juro, tem hora que não dá vontade de eu ir pra Câmara, pra sessão. Mas assim, porque eu acho que o que eu entrego é muito pouco, sabe? É pouco. Mas, como é que eu posso te explicar? Assim, esses projetos que a gente manda, né? Para as escolas e... não está acontecendo da maneira que a gente gostaria de acontecer. Porque, assim, se for para falar sobre dificuldades, sobre não só a criança com autista, o tempo que passou de pandemia, de tudo que a gente tem,
a gente levaria aqui muitos e muitos dias falando sobre o mesmo assunto, porque através de um assunto sempre surge um assunto novo. E eu tenho buscado, sabe, foi através desses projetos que eu tenho mandado para casa, sobre ajudar, principalmente a causa autista. Tu acredita que eu já fui até criticado que só tem autista, não tem outro, não vai fazer mais nada. Eu sei disso. Aí eu digo assim, irmão, você está dizendo isso porque você não conhece, né? E como pessoa, eu tenho tido algumas frustrações, né? Que às vezes eu me pergunto até o que eu estou fazendo lá, sabe? Porque eu não estou ali, o meu objetivo quando eu entrei ali, a minha busca foi chegar ali e poder entregar algo de bom, né? Eu até o momento ali eu sabia que queria fazer, ajudar o município e tal, mas não tinha uma certeza para onde ir. Hoje eu tenho a certeza para onde eu quero ir. Só não estou sabendo como é que eu vou chegar. Mas eu espero que assim, e o povo tá certo, sabe? As críticas vêm e eu dou razão. Eu assim, mesmo eu sabendo que eu estou tentando dar o meu melhor, eu dou razão a pais e mães. Eu escuto a críticas até de pessoas que falam só por falar, que me ajudam a crescer, né? E assim, porque eu sei, né? Eu não posso dizer o quanto a dificuldade aquela mãe tem. Isso. Porque tem a variação de uma pessoa para outra, né? A maneira que vai receber aquilo. Mas que eu não posso dizer que a mãe é briguenta, que é aquilo ali, o outro, porque só quem vai saber realmente o que passa é essa mãe. Exatamente. Então essa é a minha parte como pessoa, né? Independente das críticas que vão me fazer, mas eu procuro sempre compreender, saber que o sentimento dela é maior do que qualquer lei, qualquer outra coisa que venha a estar naquele momento. Até porque nós sabemos que essa mãe recebe lá o laudo, né? Só que não vê uma receita. Não tem uma receita pronta. Né? Verdade. E tem mães que ela recebe o diagnóstico do primeiro filho, depois do segundo. Nós estamos em Calcaia, uma família que tem 7 filhos, todos laudados. 7 filhos. 7 filhos. E nenhum recebe o benefício, nenhum vai para a escola, certo? E o que acontece? Mas isso é passado e a Secretaria de Ação Social sabe dessa situação? Eu não sei se sabe, né? Mas chegou a nós essa família e foi inusitado. Foi um amigo meu, né? Policial que chegou lá nesta casa. O pai disse, de fato... Essa família do interior? Sim. Eu acho que eu ouvi falar nesse... Se é Carauçanga ou Acho que é Carauçanga. Isso. Até um rapaz, eu conheço o conselheiro Josiel, parece que ele deu suporte lá, Sim. que ele tinha documentos que nem registro eles não tinham. Pois é, e agora todos são laudados, só que não recebe BPC porque o pai acha que não precisa. Você vê também a questão da informação. Não dava para... Já que foi um conselheiro que foi lá, eu falei com ele, agora eu lembrei, ele foi lá e conseguiu ajudar para tirar documento que eles não tinham registro. Conselheiro é ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, daria para eles ter aprofundado esse conhecimento, saber que não poderia parar ali simplesmente em uma certidão de nascimento, né? Isso. Essa família tinha que estar realmente abraçada, né? E aí a gente já vai marcar para ver como é que a gente chega lá, né? Porque o pai não tem muita informação e tem medo, né? E eu não acho isso errado, porque é assunto novo, principalmente para esse senhor, né? Que é lá do interior, não chegou ainda uma pessoa que desmistificasse para ele o que de fato é, quais os direitos. E a gente sabe que cada laudo é diferente, porque são pessoas diferentes, né? E não vê uma receita pronta lá no laudo. Olha, seu filho tem isso, você vai trabalhar assim, você vai fazer assim. Não, o laudo ele vai vir dizer que a criança tem uma deficiência e outra receita dizendo com a medicação. E outra dizendo com as terapias e pronto. E tem muitos médicos, né, aqui, alguns médicos que é muito rude na hora de dar esse diagnóstico, né? O seu filho vai ser sempre autista para sempre e pronto, acabou-se. Não tem cura. Sabemos que não tem cura, mas existem formas
de fazer e de falar diferente. Eu acredito assim, eu acredito que pode se dizer tudo, né? Depende de como se diz, né? Isso. Então a gente recebe... Mas a capacidade de inteligência, né? Da pessoa tem que saber, eu acho assim, inteligente, a pessoa é uma coisa, capacidade inteligente, né? A ter sabedoria, algo bem mais profundo, né? E eu acredito assim, sabe, Dani, que o que nos faz doutor, não é um diploma. O que faz doutor é o nosso comportamento quando nós vivemos na sociedade. E a prática. Tem tantos doutores por aí que não tem diploma nenhum, né? Isso. E também a prática, né? A prática faz toda a diferença. Você pode ter, eu vou dizer por mim, nós podemos ter 10 neuropsicopedagogos, tá com diploma. Aí você tira 2 que de fato se aprofunda e vai fazer de fato o papel do neuropsicopedagogo. Como eu já ouvi, né, antes, assim, quem ama o que faz, não trabalha, né? Exatamente. E essa é a nossa paixão, nosso maior desejo. E quando a gente consegue o objetivo é ver a criança, de fato, fazendo e aprendendo. Né? A gente trabalha de uma forma que Falar em desenvolvimento, né, o que eu tenho para mim, a minha imagem, na minha mente aqui, que eu tenho como a figura, né, do autismo em Caucaia é o meu amiguinho Nicolas. E o desenvolvimento dele agora, que eu venho já há algum tempo acompanhando, né, desde 2021, aí o Nicolas hoje é outro Nicolas, né? Outro Nicolas. O Nicolas tem paralisia cerebral, né? Tem outras comorbidades, mas o Nicolas essa semana estava me chamando de tia. A Rosa, né, que lá do projeto também, de porque tia. Ele não falava, né? Não, o Nicolas eu vi que ele nem até para se comunicar assim, não era dificultoso. Então, assim, a refratariedade da medicação do Nicolas também prejudicou um pouco, porque os médicos vão tentando ali toda a medicação e superdosagem não dá certo, né? E hoje o Nicolas está sendo testado uma nova medicação, que é o canabidiol, né? Uma medicação que muitos psiquiatras e neuropediatras estão apostando. Mas já foi autorizado, tudo direitinho. Então, os médicos aqui de Fortaleza, tem alguns aqui de Caucaia e de Fortaleza que já prescreve e tem uma funcionalidade muito boa, né? Até a gente teve semana passada uma farmacêutica, né, da Farmausa explicando e tirando dúvidas e desmistificando o canabidiol. Certo? E foi muito bacana, muitas mães tirou dúvidas. Eu estava dando uma olhada sobre essa medicação e em quantas, não é só no tratamento que o autismo não é doença, né? Não é. Mas que é um transtorno. Isso, mas o canabidiol também ele é usado, ele já ajuda para tratar, né, para cuidar da epilepsia, né? Isso, o Nicolas tinha muitas... E ele vem sendo usado, o canabidiol vem sendo usado para tratar doenças, né? Doenças. Principalmente a fibromialgia. Isso. E o CA. Vitamina CA. Então, assim, é muito, muito bom a gente ver, né? Eu já tive de presenciar a evolução de vários pacientes do Espaço Azul e de fora do Espaço Azul. Né? A gente trabalha numa coletividade. É isso que faz a gente insistir, tá? Quando vê, se fosse só eu já tinha desistido. A gente assim, se sente realizado. Isso. A conquista só de estar ali perto, participar. Agora, assim, falando do Nicolas, nós não podemos deixar de citar o nome de uma pessoa. Eu gosto demais. A pessoa com aquele jeito carinhoso. A Tati, mãe do Nicolas. A Tati. Vai ser uma das que vai vir aqui para falar para vocês. A Tati, dizer aqui para vocês, né, mãezinhas e pais atípicos, que vocês que vão fazer toda a diferença no tratamento do filho de vocês. Não vai existir TO, não vai existir fono, não vai existir profissional, né, melhor para cuidar, para tratar do filho de vocês, se não for vocês mesmos. Tudo começa com vocês e com a ajuda dos profissionais, né? Vamos aí dar qualidade de vida cada vez mais às nossas crianças, é isso aí. Exatamente. A Tati é uma... Não, a Tati é autoestima
Ei, Em pessoa, ixi, ela vai ficar muito feliz nós falando dela não, aqui. mas é mesmo. Ela chega, se você tiver assim meio murcho, né? Ela já chega naquele E tipo outra dela. coisa, viu? Às vezes o Nicolas vai pro Sara. Parece que ela não tem problema, nunca teve, não tem problema de nada, né? Não, A gente é se cheio você de... convidar pra ela ir 2 vezes na semana pra uma festa, ela vai e leva os 2 meninos. Ela não tem tempo ruim pra tarde. Tem não. Então ela sai de casa 5 horas da manhã, vai pro Sara, um dos tratamentos do Nicolas é lá. É uma guerreira mesmo. Então ela sai 5 horas E da ela- manhã, e ela passa leva alegre, todo marmita, ela leva lanche, marmita ali dentro da bolsa pra ela, pro menino e pro outro. Os 3 têm que andar junto, né? Então, assim, é uma autoestima em pessoa, né? Queremos aqui agradecer, que também é uma voluntária, que não tem hora, não tem dias, né? Para ela estar com a gente, sempre participando também dos movimentos, que é muito importante os pais, os avós, os tios, os amigos estar presentes, para verem como é essa comunidade, a quantidade de crianças que tem e de família buscando por melhorias, né? E agora vamos falar de um momento muito especial. Tivemos no Estádio Municipal de Caucaia, incluindo nossas crianças, junto com a entrada dos jogadores. Lourão Macedo esteve lá. Fala um pouquinho aí do que aconteceu. Pois é, que foi um evento muito, muito importante, né? Mostrando o esporte, juntando as nossas crianças autistas fazendo participação no evento, né? Sabendo que levar essa autoestima, né, para as mães, para as crianças, saber que elas também podem sim fazer parte, né, desses momentos, podem participar, podem fazer esporte, né? Isso. E esse momento que a gente teve, né? É onde o Caucaia vai fazer seu gol, seu grande gol, né? Um gol de placa, mostrando aqui para toda a sociedade de Caucaia o trabalho, né? Que o município tem procurado fazer junto às crianças autistas, né? Também quero aqui neste momento pronto, falando desse momento muito especial que tivemos, né? Quero deixar aqui um forte abraço para toda a sociedade autista no município de Caucaia e iremos assistir um vídeo desse momento, né? Desse evento tão importante que é a primeira vez, né, de um evento assim no município de Caucaia. Inclui as crianças autistas. Inclui as crianças Vamos autistas. ver o vídeo? Vamos ver o vídeo. Como foi importante, como vocês viram, né, aí na filmagem, as fotos, a satisfação dos pais e das crianças ser inserido. E um ponto muito importante, não teve fogos, né? O som do locutor foi baixado, a questão das crianças, entre a maioria, estava sem o abafador, por conta que já tinha sido adaptado toda a questão do trâmite, como ia ser o jogo, certo? Agradecemos sua presença aqui, Lourão. Acredito que vai ser a primeira de muitas, né, no nosso Podteia. Teremos sempre muitas novidades e queremos que você faça suas considerações finais.
Eu quero aqui, não poderia deixar de agradecer, né? Esqueci. Falando na TV. Continue de Calcaia digital, né? Continue de passar a bola para ti agora. Teodani, obrigado pelas palavras, né? Assim, é sempre um prazer estar participando do programa, de um evento, de um momento sobre a causa autista, né? Independente de ser ou não uma autoridade, um vereador no município de Calcaia, mas a minha autoridade maior como pai, como cidadão, me doar, né? O que eu tenho de mais precioso, que é meu tempo. E não poderia deixar de agradecer a Calcaia Digital, né? Por esse momento, está participando no primeiro Poditeia no município de Calcaia, fazendo com que nós, você, estamos falando, nós estamos representando a voz de centenas de pais e mães de crianças atípicas, né? São pais atípicos. E quero também agradecer ao prefeito Vitor Valim, o momento que tivemos de reabertura do estádio Raimundão, no município de Calcaia, trazendo um evento esportivo e socializando, né, fazendo essa ligação, né, essa inserção com as crianças no esporte. Sendo também, quero agradecer aqui ao secretário, o Roberto Góes, por ser, Roberto, você, minha gratidão, meu respeito, e agradecer em nome de todos os pais, né, de crianças atípicas, crianças com TEA, por ser a primeira secretaria no município de Calcaia a inserir as crianças com autismo, né, no esporte, a inserir na secretaria. Isso. Porque existem outras secretarias, tem outros eventos, mas infelizmente nós nunca fomos chamados para participar. E é muito importante essa convivência, esse abraço que a Secretaria de Esporte está dando na nossa sociedade autista. Meu muito obrigado, Deus abençoe. E é isso, né? Estamos finalizando nosso primeiro Poditeia. Faço das palavras do amigo Lourão as minhas. Agradecer aqui principalmente a Secretaria de Esporte, né? Eu tomei até, fiquei surpresa, né, com o convite, né, de levar as crianças para ser inseridas, incluídas nesse momento de reabertura, de reinclusão, né? E foi, de fato, a primeira secretaria que inseriu as nossas crianças, de fato, no evento, no esporte, no lazer. Obrigada a todos, né, que fez esse momento acontecer, principalmente Calcaia Digital, que está dando essa oportunidade de levar até você informação, tirar dúvidas. E é isso. Calcaia Digital é um show, né? É show de bola. Então, assim, até a próxima. Calcaia, né? Digital é respeito, inclusão. É tudo de bom. Então, até a próxima. Vamos vir com mais novidades para você, família, amigo do autismo. É isso aí, tamo junto.